Voltamos então com Mais Saúde e já tem uma pergunta aqui para a doutora Thaís responder. Vamos lá, é da Cecília, do bairro Novo Horizonte. Um grande abraço para você, Cecília, muito obrigada de ter ligado. Ela diz o seguinte, Thaís, ela trabalha em uma creche e lá as crianças são bem cuidadas, têm um acompanhamento bem certinho com relação aos dentes. Porém, quando o profissional, o dentista, volta para acompanhar esse tratamento ou esse cuidado, os dentinhos não estão como o dentista gostaria de ver. Ela fala o seguinte, poxa, lá na creche a gente faz tudo direitinho. Será que falta o acompanhamento dos pais nesse caso? Sim, na verdade é um conjunto, né? Todo mundo tem que ajudar. Tem que ter a escovação na creche, tem que ter a escovação em casa. Então, antes do pai levar para a creche, ele que tem que fazer. Na hora de buscar, é ele ou a mãe ou quem cuida, ou a avó que tem que dar uma reforçada na higiene. E é bastante importante que os pais ou o responsável ele leve a criança ao odontopediatra periodicamente, pelo menos 2 vezes por ano, para que ele dê uma orientação mais específica para o caso daquela criança e faça o diagnóstico precoce de cárie se ela estiver ocorrendo, né? Tem muitos pais que ainda pensam, ah, mas o meu bebê ainda não tem nenhum dentinho, para que levar ao dentista? A partir de quando essa criança já deve conhecer o seu dentista? Um pouco antes do primeiro dente surgir na boca já é indicado. Os pais levarem as crianças ao dentista, que é por volta de 3, 4 meses. Por quê? Porque o dentista ele já vai dar ao odontopediatra as orientações necessárias para que quando aquele dente vier, ele já venha numa condição de saúde. Que a higiene da cavidade bucal a gente já tem que fazer antes mesmo do aparecimento do dente, né? Sim, quando a gente fala em cárie precoce infantil, qual a faixa etária da criança que se encaixa dentro? Então, do 0 aos 6 anos de idade já é considerada a cárie precoce. E não só o buraco, né, a cavidade, a lesão de cárie que é considerada. O primeiro sinal clínico, que é uma mancha branca, também é considerada cárie atualmente. Vamos falar agora dos alimentos, o que pode e o que não pode. Chegou já uma pergunta pra gente, que é da Lúcia Tereza, do bairro do Engenho. Lúcia, muito obrigada de ter ligado também. Grande abraço para você. Ela diz o seguinte, meu filho leva Danone para a escola, ele sempre come. Pode dar cárie? Então, o Danone, ele não é Quais são os alimentos mais preocupantes? Voltando, são os alimentos sólidos, os alimentos duros, que eles ficam retidos por um maior período de tempo na superfície do dente. Então, os mais cariogênicos são as bolachas recheadas, o salgadinho, que apesar de não ser doce, é carboidrato fermentável, e os refrigerantes. O Danone, ele é mais líquido, né? Não é um alimento que gruda tanto. E ele tem um pouco de açúcar, tem, mas ele não é tão prejudicial. O Danone eu julgo um alimento saudável. Então, acho que vale a pena repetir, sim, os alimentos que podem provocar, podem causar cárie nas crianças. Se comer, escovar o dentinho, tudo bem, mas a criançada não faz isso. Não. Vai para a escola, come e fica um tempão sem escovar os dentes. Salgadinhos de pacote, são os fandangos da vida, os Elma Chips da vida. Pode falar os outros também. Eles grudam, a bolacha recheada e o salgadinho em particular, ele gruda tanto no molar, que é o dente do fundo, ele parece um selante. E ele ficando retido ali, a bactéria que tem na nossa boca vai usando esse substrato e vai produzindo ácido. E os minerais do dente vão saindo. Então, é importante que quando a criança come esses alimentos, ou ela escove, ou quando ela quer muito, a mãe não tem como evitar. Chocolate, por exemplo, o chocolate, ela quer. Então, deixa comer. Não deu para escovar, pega uma maçã, corta em 4, deixa a criança mastigar também um pouco a maçã, porque ela ajuda a aumentar a salivação e o próprio atrito dela faz com que limpe esse resíduo do alimento mais cariogênico. E agora a gente quer as suas dicas sobre os alimentos mais indicados. Então, os mais indicados são as frutas, né? Colocar uma variedade grande, não colocar todo dia a mesma fruta que a criança gosta. Os sanduíches, os sucos, os danones, as bolachas sem recheio de preferência. Esses são os alimentos saudáveis que a criança deve levar. E quando a criança está com uma cárie no dente de leite, muitos pais podem pensar assim, poxa vida, ainda bem que saiu a cárie no dente de leite, não é o dente permanente. Sem imaginar e se preocupar que esse dentinho com cárie já pode dar muitos problemas. Muitos problemas, porque a cárie no dente de leite, ela progride muito mais rápido do que no dente permanente. Porque o dente de leite, além dele ter menores dimensões, ele é menos mineralizado. Então a progressão é muito rápida.
Então, às vezes a mãe aparece, nossa, mas estava tão pequeno, agora já está assim? Já. Então, se você perceber qualquer sinal, leve ao odontopediatra, ou mesmo antes, leve até ele, porque ele vai fazer esse diagnóstico precoce. Aí a gente vai evitar tratamentos de canal, que ocorre, tem muita dor, tem criança às vezes que passa a noite inteira com dor, porque depois não tem, aí até o dia seguinte para procurar o tratamento. Evitar perder esse dente, né, antes do tempo, porque a sensação de extração para a criança no consultório, ou no atendimento odontológico, dentre os procedimentos, ele é um pouco desagradável, porque por mais que a gente tenha anestesia, a criança não sinta dor, a sensação de pressão, de um pouquinho de força é muito desagradável. Hoje em dia, doutora Thaís, as crianças não têm mais medo de dentista? Pergunto isso porque na minha época também falava, vai ir ao dentista, meu Deus do céu, morria de medo. Hoje em dia não, vai desde pequenininho mesmo, está mais acostumado, não é? Exatamente, eu acho que os profissionais também hoje eles estão mais preparados, né, a parte de odontopediatria. É importante você levar a sua criança, o seu filho, no profissional adequado para a área, porque ele vai estar preparado para fazer a conduta, o tratamento progressivo primeiro, explicar corretamente, introduzir os procedimentos odontológicos de forma gradual. Às vezes a pessoa leva no profissional não tão especializado nisso, e aí a criança vem com alguns probleminhas. Com alguns traumas, digamos. E hoje em E dia tem a sua especialização. Aliás, quero mandar um grande abraço também para a doutora Alexandra Vorlichek. Faz tempo que a doutora não vem aqui, já está convidada. Esse ano você não escapa de mim, viu? Trabalha junto com a doutora Thaís, um grande abraço. E vocês têm um trabalho conjunto, outros odontopediatras, tem uma didática diferente para lidar com as crianças, né? Ah, tem. É bem diferente. E para os pais também, o que a gente tem que evitar em casa? Os avós, os tios, não fale para a criança, se você não se comportar, eu vou levar no dentista para te dar uma injeção. Porque isso é muito ruim para o psicológico da criança. A criança já entra no consultório tremendo. O que será que vai acontecer comigo, né? Será que ele vai fazer isso? Não vai? Tá certo, muito bem. E o Mais Saúde vai agora para mais um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, continuando então, falando sobre a cárie precoce infantil. Dá tempo de você ligar aqui pra gente, 4524-4368. Até já.